Glórias ao nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado e sempre engrandecido em nossas vidas. Quantos estão felizes com Deus esta manhã? Pode dar um glória a Deus. Oh, isso foi só um ensaio. Então vou perguntar novamente: quantos estão felizes na presença do Senhor e pode dar glória a Deus? Oh, maravilha! Isso é bênção demais, meus amados. Queridos, é com muita alegria que estou aqui neste altar, mas também com muita reverência ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, para ministrar a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz quando nós olhamos do altar e vemos assim os irmãos perseverando na fé, em dias tão difíceis que nós temos passado. Não parece não, mas tem sido difícil sim. E hoje o tema da mensagem que eu quero trazer para os irmãos, o texto se encontra lá no livro de Abacuque, profeta de Deus, um dos profetas menores, no capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 3 também. O tema é avivamento. Abrace essa causa. Mais uma vez, eu repito, o tema da mensagem nesta manhã é avivamento, abrace essa causa. Na quarta-feira retrasada eu estive aqui pregando sobre família. E o tema da mensagem foi: o que você tem feito para proteger e defender sua família? Eu acredito que Deus falou profundamente ao coração da sua igreja. Eu espero que nessa manhã aconteça o mesmo. Deus também fale aos nossos corações, porque nós estamos muito necessitados que algo aconteça da parte de Deus em nosso meio. Porque nós precisamos ser o povo da perseverança, porque está escrito na palavra de Deus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então precisamos muito estar firmes, porque os dias são maus, mas o nosso Deus continua bom. E isso é o motivo da nossa alegria. Amém? Por favor, coloque, por favor, para mim, Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Eu estaria pregando à noite, mas o nosso pastor pediu que viesse pela manhã. Eu falei, glória a Deus, que é melhor pregar pela manhã, porque a gente já acorda na expectativa, na ansiedade, porque ainda há um temor muito grande no nosso coração. Eu fiquei muito alegre. Falei, Beth, glória a Deus, trazer essa mensagem pela manhã. E certamente à noite o nosso pastor vai estar trazendo uma palavra profética aos nossos corações e estaremos aqui para ouvir. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de louvor. Amém? Glória a Deus. Amados, infelizmente, eu quero fazer uma constatação. Se eu estiver errado, aqui nós temos pastores, temos diáconos, temos membros que conhecem bem a palavra, podem até chamar minha atenção, para que eu possa corrigir se eu estiver errado naquilo que eu estarei falando agora. Mas o que eu quero falar com muita tristeza, não com alegria, é que Deus não tem sido uma unanimidade no meio do seu povo. Porque se ele fosse uma unanimidade no meio do seu povo, certamente haveria uma fidelidade total. E nem sempre é assim. E Deus também não é tão amado
o quanto Ele nos ama. Por isso, há litígio em nosso meio, a quebra de aliança. E terceiro, Deus não é suficiente para muitos no meio do seu povo. Porque se fosse suficiente, certamente, as pessoas não estariam buscando no mundo algo que possa satisfazer o desejo das suas almas, muitas vezes vazias de Deus. No outro dia eu estava conversando com a minha esposa, e aí nós começamos a falar sobre uma pessoa que nós conhecemos e que nós gostamos muito, que quando ela está na presença, na casa do Senhor, na igreja, dentro da igreja, ela parece a pessoa mais infeliz, transparece essa alegria, essa tristeza no rosto dessa pessoa. Mas quando ela está com pessoas lá fora do mundo, essa pessoa ela se sente muito alegre. E aí, a pergunta que me foi feita, por que que isso acontece? E eu falei, Senhor, me dá graça para responder isso. Não que estivéssemos a fim de falar mal dessa pessoa, ou estivéssemos sendo assim, um pouco, quem sabe até mesmo invasivos em relação à vida dessa pessoa, mas eu falei para minha esposa, Beth, as pessoas se sentem felizes aonde mais se identificam. Parece que ela se identifica muito mais com o mundo do que com a igreja. E é verdade isso que eu estou falando, porque nós temos visto hoje muitas pessoas que parecem estar infelizes na casa de Deus. Parece que perderam a alegria da salvação. Parece que não tem prazer, parece uma forçação de barra vir à casa de Deus, diferente daquilo que o salmista disse, lá no Salmos de número 122, quando foi convidado à casa do Senhor e disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu lembro que quando eu ia para o samba, para o mundo do samba, que era o meu Deus que morreu, depois que eu conheci Jesus, a alegria que eu ia para o samba. Um lugar que eu via o prazer sendo assim oferecido a muito, mas também que eu via muita dor. E quando eu li este salmo, eu fiquei muito feliz porque eu falei, eu quero sentir a mesma alegria do salmista de vir à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor tem que ser um motivo de prazer, porque aqui é a fartura de alegria. E é a casa de Deus, onde nós, muitas vezes, podemos congregar, estar perto do irmão, vivendo em plena comunhão com os irmãos, e podemos ouvir uma palavra profética da parte de Deus, que muitas vezes precisamos ouvir como resposta a alguma coisa que nós estamos passando na vida. E isso é muito maravilhoso, saber que Deus tem resposta, saber que muitas coisas podem ser desfeitas nesse ambiente de santidade, porque é a casa de Deus, onde Deus tem prazer de falar com o seu povo, onde Ele diz, congregai os meus santos. E é muito bom quando a gente vê cada irmãozinho sentado aqui no banco, poder cumprimentar naquele momento que nós louvamos a Deus e podemos abraçar, podemos orar juntos, sabe, nos sentimos úteis e participativos na vida do irmão, que muitas vezes fica aqui com uma dor no coração. E o livro do profeta Abacuque, ele é muito interessante por isso. Porque houve um momento na vida do profeta Abacuque, que significa, o nome do Abacuque significa abraço ou abraçar. Ele se sentiu impotente diante da situação que o povo de Israel estava vivenciando naquele período. E no capítulo de número 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei
e tu não me escutarás. Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. O profeta Abacuque, ele se sente impotente diante dessas questões, dessas situações absurdas que ele estava vendo. A prevaricação, a apostasia chegar no meio do povo de Deus, uma situação que as pessoas estavam mais querendo viver no pecado do que na presença de Deus, agradando e fazendo a sua vontade. E o profeta Abacuque, ele começa a questionar a Deus sobre essa questão, porque ele também estava sofrendo a consequência que aquele povo já estava começando a sofrer. E ele fica cheio de interrogações: até quando, Senhor? Para ele parecia que Deus não estava ouvindo, parecia que Deus estava se fazendo de surdo. Para ele, Deus estava tão longe que não havia mais salvação para aquele povo devido à iniquidade. E Abacuque, ele começa a questionar a Deus nesse sentido. Começou a se sentir um pouco abatido, começou a se sentir desanimado por Deus não respondê-lo. E esse homem começa a aclamar: Deus não me ouve, Deus não me atende. E quem de nós não passou por uma situação dessa, diversa na vida, devido a algumas situações que nós não questionamos a Deus, que não ficou interrogações em nossas vidas, dizendo: por que Deus não está me ouvindo? Porque Deus não está respondendo, o que é que eu fiz, Senhor? E nós começamos a fazer um autoexame. O profeta estava nessa situação, porque ele se sentia no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e também estava sendo afetado. E muitas vezes nós somos afetados porque nós temos muitas aflições nesse mundo, consequência do pecado. E nós também, às vezes, somos afetados por isso. Já no capítulo 2, nós vemos a insistência do profeta buscando ouvir a voz de Deus e dando resultado. Capítulo 2, do versículo 1 a 4, é bem interessante de nós também refletirmos sobre ele. Diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amados, há muita gente que desiste fácil de orar diante das circunstâncias contrárias da vida quando começa a acontecer. Mas esse homem, ele se mostra perseverante diante da luta. Abacuque era um profeta que tinha uma certeza no seu íntimo, que Deus pode se calar por um momento, mas Deus não se cala por toda a vida diante do justo. Porque o justo viverá pela fé. O justo é sustentado pela sua fé, e Deus não se faz de surdo para o justo. Ouvir a voz de Deus naquele momento foi algo revigorante para a sua vida, para a sua alma abatida. E nesta manhã eu quero falar para você, meus irmãos, minha irmã, você que está passando por uma grande luta, não desista de orar, não desista de buscar a Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus quer ser ouvido por você, sim. Deus quer te ouvir, meu irmão, porque a palavra de Deus diz que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar.
Deus tem resposta para a sua angústia, Deus tem resposta para o seu anseio. Continua perseverando na oração, porque Deus está te ouvindo. Deus não é surdo para o seu processo que você está passando. E o silêncio de Deus, ele pode ter um grande significado para nós. Pode funcionar como um teste de fidelidade. Sim, um teste de fidelidade. Para ver quem é aquele que faz descaso da sua pessoa, que não está nem aí para o que está acontecendo, mas também para a fidelidade daquele que busca o Senhor com todo o coração, daquele que está revoltado com a situação atual, daquele que não se conforma com aquilo que está vivenciando, daquele que quer ver mudar aquela situação que está incomodando, que está atrapalhando o processo de Deus na sua vida, ou na vida de alguém que ele ama, ou quem sabe até mesmo de uma igreja. Então, Deus, ele nos coloca muitas vezes à prova, para saber se realmente nós o amamos e temos interesse pela causa do reino dele. Então, por isso que Abacuque, ele consegue ouvir a voz de Deus. E no capítulo de número 3, vemos o profeta em oração, clamar em meio caos social por um avivamento. Abacuque levantou a voz e clamou ao Senhor por uma renovação espiritual, diante do movimento estranho que estava acontecendo, causando um apagão na fé do povo santo. Um apagão, apostasias que estava acontecendo. O esfriamento, o afastamento. E aquele profeta não se conforma, ele clama por avivamento, denunciando a influência diabólica de costumes mundanos no meio do povo de Deus. Porque o que causa separação entre Deus e o seu povo é o pecado. Isso faz com que a lâmpada se apague se a pessoa insistir em continuar pecando. E Abacuque, ele tem esse start, ele tem um alerta, ele começa a clamar, ele tem uma visão, e como é bom quando a liderança da igreja tem essa visão e transmite para a membrazia essa visão de Deus, de clamar, de buscar, de orar, de denunciar o pecado, de clamar pelo arrependimento, de pedir a Deus que volte a visitar poderosamente o teu povo, para que haja derramamento da unção do Santo de Israel na vida da tua igreja. E ele clama, denunciando esse pecado, essa influência diabólica de outros povos, e pede a Deus na sua ira que lembrasse da sua misericórdia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a misericórdia de Deus não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Isso é uma causa de nós não sermos consumidos. É o que nós devemos clamar por misericórdia, Senhor. Porque Deus quer misericórdia e não sacrifício da nossa parte. Deus quer um coração quebrantado do seu povo, porque um coração quebrantado Deus não rejeita. E Abacuque está invocando ao Senhor, clamando ao Senhor, ele está implorando aos céus: Senhor, traz o avivamento, Senhor, traz, Senhor, o teu poder, traz a renovação, Senhor, traz o fogo santo no meio do teu povo para apagar esse fogo estranho que está em nosso meio. Por isso que ele abraça essa causa do avivamento. Quando ele percebe o perigo que o povo está vivendo na sua época. E esse é o momento da igreja do Senhor também abraçar esta causa, de clamar a Deus dia e noite: Senhor, aviva o teu povo, porque há movimentos estranhos acontecendo em nosso meio, há práticas mundanas, Senhor, se apossando do seu povo. O povo muitas vezes está se afastando do teu caminho, não precisa estar lá fora para se afastar de Deus. O pior afastamento é estando dentro da casa de Deus, e Deus não quer um povo afastado, Deus quer que o povo se achegue. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. É o que nós precisamos fazer. Não é que você fique em casa depois da pandemia, é que você volte para o convívio da igreja, para receber esse fogo santo no teu coração, que faz arder o teu coração, que alimenta a tua alma, que fortalece o teu espírito, que faz você se sentir renovado, que faz você se sentir revigorado, que faz você se sentir disposto a fazer a obra de Deus novamente com alegria. E hoje
Nós estamos precisando de homens, de mulheres, de jovens, de crianças de Deus assim, que abraça a causa do avivamento, para conter uma apatia, uma apostasia que vem acontecendo nas igrejas. E só o avivamento pode afastar esse mal, essa mortandade espiritual que vem acontecendo, que tem tirado a força de muito, que tem tirado a moral espiritual, que tem feito muito a voltar atrás, que tem feito muito não ter mais prazer pela presença do Senhor e recuar depois de tudo que o Senhor fez por eles. Nós precisamos estar todos envolvidos nessa causa, precisamos todos abraçar essa causa do avivamento, porque é bíblico. Nós não podemos aceitar a apatia espiritual, porque se nós aceitamos, nós podemos ser afetados por ela. E quando isso acontece também, ela pode ir para a vida dos nossos, para os mais próximos, para os nossos entes queridos. Não podemos nos afastar do braseiro de Deus. Nós temos que estar com a nossa vida ativa, em oração, em santificação. Hoje na escola bíblica dominical se falava muito nisso. Nós precisamos estar com a mente de Cristo. Uma mente renovada, uma mente abençoada, uma mente transformada. Porque uma mente transformada, ela consegue mudar os sentimentos e consegue também mudar o comportamento. E nós precisamos sim, porque Deus não se alegra de costumes mundanos no nosso meio, Ele se ira. Por isso Abacuque ele clama aos céus, porque sabia que a sua oração não seria rejeitada. E a causa que ele clamava era nobre aos olhos de Deus. Meu irmão, quando nós nos colocamos a interceder por algo que agrada a Deus, pode ter certeza que resposta vem, resposta acontece. Quando você intercede por algo, por alguém, Deus muda a história, porque Deus está procurando intercessores no meio da nossa geração, pessoas que têm uma vida séria, comprometida com a oração, que combate o bom combate nesse mundo espiritual, que sabe que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, porque existem forças espirituais, muitas vezes tentando esfriar a minha e a tua vida, tentando nos parar. E Deus tem um propósito para o seu povo, que o povo de Deus seja imparável. O povo de Deus nunca foi parado, ainda que o diabo sempre tentasse. Pode ter vivenciado crise com Deus, mas o povo de Deus, a obra de Deus, nunca parou. E por que nós devemos clamar por avivamento urgente? Porque, infelizmente, muitos lugares, muitas casas de Deus, eu falo com cristãos, estão se tornando cemitérios de mortos, e não lugar de ressurreição. Nós não podemos incorrer no mesmo erro. Por que nós devemos clamar por um avivamento urgente? Porque é onde o morto encontra vida e razão para viver. Passa a ter um novo sentido a vida de quem ressuscita, de quem desperta na fé, de quem acorda, de quem tem um encontro, uma experiência com Deus. Porque o avivamento traz renovo e alegria para o espírito e para a alma. E esse avivamento, ele pode ser tanto individual quanto coletivo. Não espere pelo pastor, não espere pela liderança do seu departamento. Começa por você a clamar a Deus: aviva a minha vida, aviva a minha alma, aviva o teu povo. E aí sim, quando nós nos ajuntamos todos com a mesma convicção, com esse mesmo objetivo, algo sobrenatural acontece. Milagres acontecem. A presença de Deus é atraída para o ambiente e não afastada, como aconteceu na igreja de Laodiceia. Uma igreja que Deus teve se colocado na porta, porque não suportava ficar dentro. Por que estou clamando por avivamento? Aí eu vou falar por mim, meus irmãos. Espero que isso também sirva para você. Porque há muitos desanimados e desmotivados, parando
no meio da caminhada. Parando no meio da caminhada. Tinha até aquela brincadeira que nós ouvimos na televisão, por que parou? Parou por quê? Mas a parada de um cristão é algo muito sério. Se não for para descansar no Senhor, mas se for uma parada na fé, pode ter certeza que vai colher as piores consequências da sua vida, e não as melhores. Porque o avivamento, quando acontece, traz cura, libertação e reconciliação com Deus. Porque o avivamento, quando acontece, traz unção divina para a grei do Senhor. A igreja se fortalece, a igreja sente alegria, a igreja sente prazer. E todos que entram na igreja sentem esse ambiente de alegria e querem permanecer. Como a igreja primitiva, que começou lá em Atos dos Apóstolos. Todo mundo queria fazer parte daquele contexto. E nós temos um mundo doente, onde pessoas estão gemendo, querendo um lugar para ser acolhido, para ser abençoado, para se sentir feliz. E aonde esse hospital que essas pessoas vão encontrar? É a igreja do Deus vivo, principalmente quando está avivada, porque abraça essas pessoas que estão aí decepcionadas, que estão marcadas pela vida, de tantos problemas. E o melhor de tudo é que a presença de Deus se torna algo permanente. Permanente. E esse é um tempo que nós, como liderança da casa do Senhor, precisamos muito estar nos altares, ajoelhados, com a boca no pó, conclamando ao povo a fazer junto com ele, o que está escrito em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Por favor, 2 Crônicas, capítulo 14, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Beber um pouco d'água enquanto isso. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Irmão, que coisa maravilhosa é você ser correspondido quando você está fazendo a vontade de Deus. Por isso precisamos nos quebrantar diante de Deus, ou seja, porque Deus não resiste ao coração dos quebrantados. Sim, resiste aos soberbos, resiste aos arrogantes, que estão tornando um obstáculo para que o avivamento aconteça na casa do Senhor. Precisamos dar um basta na prevaricação que muitos estão vivendo. Precisamos dar um basta na prostituição espiritual, de substituir Deus por outros deuses. E às vezes não são os deuses que estão nos altares de Baal, não. São deuses que muitas vezes impedem você de ter uma relação com Deus, porque está tomando a frente de Deus. E aí temos que fazer um autoexame sobre isso. E por que devemos dar um basta nessa prevaricação, para que o Senhor não esteja fora da nossa igreja nem das nossas vidas? Enfim, por que não devemos flertar com o pecado que apaga a chama do amor divino? Porque ele separa o homem de Deus, eu já falei isso anteriormente. Porque afasta a presença de Deus no meio do seu povo. O fogo de Deus não se apaga, mas ele acaba. Basta a pessoa não vigiar. Na vida que insiste em se relacionar com o mundo de pecado. Porque parece que mesmo ouvindo que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus,
ainda insiste em viver na prática do pecado. Meu querido, tenha uma consciência que o mundo não te pertence mais. O mundo não faz parte da sua vida. Você está no mundo, você não é um estranho, mas você é uma pessoa chamada para fazer diferença como sal, como luz. Você precisa brilhar no meio de astro, como astro, no meio de uma geração que está precisando de luz. Uma geração que está perdida em trevas. Que o mundo oferece prazer para levá-los para o inferno. Eu estava lendo uma citação de um autor chamado Cláudio Peixoto, que diz assim: o avivamento na igreja é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Em casa, precisamos retomar os cultos nos lares. Precisamos colocar nossos filhos orando, meditando na palavra, nossas esposas, os maridos. Precisamos nos unir pelo menos uma vez por semana para fazer isso novamente. Atrair Deus para o nosso ambiente, para que a praga do inimigo não chegue à nossa tenda, para que o nosso lar esteja blindado com a presença do Senhor. Na faculdade, quando eu falo em faculdade, eu falo em escola, eu lembro daqueles 4 fantásticos da Babilônia, chamados Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No meio de tantos jovens de Judá que foram levados cativos para a Babilônia, aliás, foi a Babilônia que Deus usou para corrigir o povo de Israel, nesse período do profeta Abacuque. E às vezes Deus usa o inimigo como agente de correção divina. Aqueles 4 conseguiram fazer diferença nos reinos que ele passaram. Levar avivamento para reinos iníquos, impiedosos. Tudo é possível aquele que crê, e nós estamos perdendo muitos jovens na faculdade. Você que dá aula em faculdade, você que estuda na faculdade, coloque esse propósito no seu coração. Eu não vou me contaminar, mas eu vou aqui falar do Senhor. Eu não vou me misturar, eu vou fazer a diferença. Ainda que a luta se levante, mas no tempo oportuno é Deus que vai te usar para mostrar a Ele a diferença daquele que serve e que não serve a Deus. No trabalho. Meus irmãos, como eu tenho orado pessoas no meu trabalho. A gente brinca, a gente ri, mas eu estou sempre com o propósito de evangelizar. Estou focado. Irmão, esteja focado no seu trabalho, nas oportunidades que Deus te dá. Claro que você não vai roubar tempo do seu patrão, mas quando nós nos propomos a fazer isso, somos avivados, as pessoas passam a nos procurar, porque nós temos uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma resposta que precisa ouvir aquela pessoa que está machucada. E principalmente na sociedade. O avivamento é o saneamento da alma pelo Espírito Santo. Meditando nessa palavra, para finalizar, eu descobri algo interessante que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Que os maiores avivalistas, pastor Eliezer, são os novos convertidos. Nós precisamos ganhar almas para o Senhor. Porque aquele que ganha alma sábio é. E aí me vem a memória daquela mulher samaritana. Quando Jesus conversa com ela naquele poço de Jacó. E aquela mulher, ela descobre que Jesus é o Messias. O que é que ela faz? Ela vai correndo anunciar na cidade. E aquela mulher que teve 5 maridos, passa a ser uma mulher acreditada. Nós nem sabíamos se as pessoas acreditavam nela ou não. O que essa mulher está falando? Ela é diferente? Que brilho é esse? O que está acontecendo na vida? Vamos lá conferir. E traz salvação para as pessoas. Nós vemos Pedro quando se converte verdadeiramente. 3.000 almas salva para Jesus. Outro dia eu estava conversando com o pastor Eliezer. Eu falei, pastor Eliezer, eu não vejo essa igreja vazia. Eu vejo essa igreja com 2 cultos à noite, domingo. Eu vejo pela fé.
Deus não preparou esse santuário para ficar vazio, mas Deus preparou esse santuário para ser cheio da sua glória, para que nós possamos ganhar almas, voltar a ganhar alma. Mas há um grande problema: nós precisamos desacomodar os acomodados, aqueles que são mais antigos da fé, aqueles que estão parando no meio do caminho. Foi no meio que Abacuque pediu o avivamento. Pararam no meio do caminho, porque se não for desacomodado, a gente acomoda os novos, e não é isso que Deus quer. Deus quer um avivamento completo. Deus quer o seu povo altamente dinâmico. Deus quer ver a igreja lotada e o céu povoado. Deus quer ver a extinção do pecado em nosso meio, o confronto com o pecado. Porque ele não é prazer para a nossa vida, ele traz destruição. E como amigos de Deus nesta manhã, eu falo como Abacuque: levanta a voz, aviva, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos amados, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos, vocês, por essa palavra. Meditem nela, porque esse avivamento é que vai mudar a história da sua vida, e tudo que está ao seu entorno pode ser mudado. Basta você ser justo e viver pela fé. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.